Pessoal, boa tarde. Vamos começar mais uma transmissão. Vamos para a nossa 9ª aula já, né? Pô, tava vendo. Tempo voa, né? Pô, começamos isso já há 9 semanas, quase 3 meses já. E hoje o bicho vai pegar um pouco mais, né? Hoje vai ser um pouco mais pesado. Vai ser uma aula um pouco mais densa e tal. A gente vai ter que, infelizmente, abordar um caráter mais algébrico da trigonometria. Não tem como evitar, certo? Lamento. Não tem como a gente fugir disso. Mas dia menos dia tem que ser estudado. Então vamos fazer hoje. Vamos fazer de uma vez para já se livrar, certo? Acho que é a última das nossas aulas, assim, a primeira e última das aulas que pelo menos eu considero mais arrastada, assim, né? Porque não vai ter, exceto pela definição de tangente, a gente não vai ver muita geometria, muita ênfase geométrica, vai mais parte algébrica mesmo, de equações, e que é uma parte que vocês se complicam bastante, né? Então vamos iniciar nosso trabalho aqui, vamos armar aqui com uma equação, perfeito, uma equação trigonométrica, um clássico problema aí de trigonometria, e que a gente vai abordar ele de uma maneira bem peculiar, correto? Então, o que ele está dizendo aqui? No primeiro momento a gente olha nesse exercício e se assusta, né? Tu tem 2 vezes cosseno ao quadrado menos cosseno menos 1 igual a 0 se x pertence a 0 no intervalo de 0 a 2π. Você está querendo dizer que assim, ó, essa informação aqui, ó, ela é uma informação super importante, porque ele está nos dizendo que eu posso dar uma volta na circunferência. A gente vai falar disso no final. A última questão de hoje, ela vai tratar disso, né? Então, quando ele fala de 0 a 2π, lembra que 2π radianos são 360 graus, eu estou falando da primeira volta positiva da circunferência, certo? Só que aí, ó, tu olha um exercício tipo esse e se apavora, né? 2 cosseno ao quadrado menos cosseno menos 1 igual a 0. Até tu te acostumar com isso, ó, uma estratégia que é legal de fazer é tu fazer uma substituição de variável. Ó. Eu vou chamar cosseno de x de y. Vou simplesmente fazer uma troca, porque eu não sei quem é y, eu não sei quem é cosseno de x. Tá no mesmo, né? É uma incógnita. Só que qual que é a vantagem de fazer isso? Ó? A vantagem é que eu vou ter uma equação mais familiar, né? Então, ó, quando a gente escreve aqui, ó, 2y ao quadrado menos y menos 1 igual a 0, tu já passou da idade de ter medo disso, né? Tu pode fazer aí a fórmula de Bhaskara, tu pode fazer aí soma em produto. Eu vou fazer por Bhaskara porque o A é 1, né? Eu particularmente prefiro. Bom, esse nosso y, então, vai ser menos b, mais ou menos. Faz toda aquela mão, b ao quadrado, menos 4ac, sobre 2a. Agora só cuida aqui que esse 2a tu direto erra, né? Então, ó, aplicando a fórmula de Bhaskara, a gente vai chegar que y pode ser 1 e que y pode ser menos 1/2. Feito? São essas as possibilidades de valor que satisfazem a nossa equação. Só que tu não pode perder de vista, tu não pode deixar de perceber que essa solução aqui é o valor do y. Ele perguntou no exercício o valor do x, e x é um arco. Bom, se eu sei que o y vale 1, é a mesma coisa que eu falar que o cosseno de x ele vale 1. Se eu sei que o y vale menos 1/2, é a mesma coisa que eu falar que o cosseno de x vale menos 1/2. Correto? Então essas são as relações aí que a gente tem para estabelecer da equação que a gente encontrou, né? A gente montou ali a equação trigonométrica original, resolvemos e trabalhamos aqui. Só que olha que barbada que é a gente definir o valor do x a partir dessa relação. Ó. O que tu tem que lembrar? Lembra que semana passada eu disse que que o seno e o cosseno são vetores, correto? O seno é vertical, o cosseno é horizontal, e a partir disso o resto é derivado do que tu entende por vetores, né? Quando a gente fala vetor, a gente está mencionando que ele tem módulo, ele tem direção e ele tem sentido,
Correto? Então, ó, quando eu falo cosseno de x igual a 1, eu estou falando de um vetor horizontal, porque é o cosseno, para frente, porque é positivo, e de módulo 1. Toda essa informação está embutida ali na equação cosseno de x igual a 1. Na expressão cosseno de x igual a menos 1/2, eu tenho uma coisa parecida. Eu ainda assim tenho um vetor horizontal, porque a gente ainda está falando do cosseno, só que como ele é negativo, agora ele é para trás. Certo? Ele vai ser nessa direção. E aí o módulo desse vetor aqui, ó, ele vale 1/2. Então, qual que é o desafio agora? O desafio é a gente conseguir achar na circunferência trigonométrica quais são os valores de arcos que tem aqueles cossenos, né? Essa aqui é a nossa lógica. Então, ó, eu tenho a minha circunferência trigonométrica aqui e eu quero saber quem vai ser o arco que vai ter esses cossenos. Bom, o cosseno de x igual a 1 é fácil. Tu lembra, ó, que o raio da circunferência é 1. Ó. Então, ó, eu vou fazer um vetor aqui, horizontal, porque é cosseno, para frente, porque é positivo, e a medida dele, ó, a medida dele aqui é 1, esse vetor. Afinal, isso é o raio, correto? Agora, esse x aqui vale 0 ou 360. Tanto faz. Eu não girar nada, eu dar uma volta completa, eu estou falando da mesma localização. Só que olha para o intervalo que ele mencionou. O intervalo ali, ó, ele dizia que o x podia ser de 0 a 2π. E esse intervalo está fechado. Então, 0 e 2π entram como solução. Correto? Agora, o cosseno igual a menos 1/2, ele é um pouquinho mais chato. Porque o que vai acontecer? Ó? Eu vou ter um vetor horizontal para trás, só que ele não vai até a borda, né? Porque se o raio vale 1, ó, ele vai parar antes de atingir a borda. Só que qual é o segredo para a gente ver os pontos da circunferência que a gente tem aqui? Ó? A manha é tu projetar aqui, ó, na vertical, ó. Porque daí esse ponto aqui, ó, o que esse ponto aqui tem de garantido? Ó? Eu posso traçar nele um vetor horizontal para trás e o módulo desse vetor novo é o mesmo vetor de baixo. E a mesma lógica, ó, permite que eu faça um vetor horizontal aqui. Certo? Tá, mas por que especificamente nesses pontos aí que eu estou tratando? Ó? Porque o x é um arco da circunferência trigonométrica, né? Então eu marco ali e aí eu consigo enxergar direitinho de quem eu estou falando. Bom, só que eu preciso descobrir quem são esses pontos. Como é que eu vou fazer para lembrar disso? Ó? Tu vai ter que puxar na tua memória. Cosseno igual ao meio, ele remete pra gente aqui, ó, a 60 graus. A nossa memória nos dá isso como referência. Se fala cosseno 1/2, ele está falando de 60 graus. Bom, mas onde vai estar 60 graus? Ó? A gente vai ter 60 graus aqui, nesse giro, onde eu marquei de roxo, vai ser 60 graus. E ele vai ter 60 graus aqui, nesse giro, que eu também marquei de roxo. Feito? Qual vai ser o ponto da circunferência, então, que vai nos interessar? Ó? Esse ponto da circunferência de cima, ó, como aquele ponto roxo da origem é o 180, esse cara aqui de cima, ó, ele tem que valer, obrigatoriamente, 120 graus. Fazendo a conversão para radianos, a gente tem 2π sobre 3. Já esse outro aqui, ó, ele vale 240, cuja conversão para radianos, 4π sobre 3. O segredo aqui, ó, é tu lembrar que aqui o meio termo é 180, né? Então, qual é o conjunto de solução desse exercício? Vamos ver onde é que não está para minha cara. O conjunto de solução aqui são esses 4 números, né? 0,
2π sobre 3, 4π sobre 3 e 2π. Legal, né? Bem tranquilo de armar. Esse é um problema mais simples. O grande lance é tu associar com vetor. Se tu tiver a manha de associar com vetor, o cosseno é um vetor horizontal, o seno é um vetor vertical, e aí tu lembrar do módulo, tu lembrar do sentido, essas coisas todas, vai ficar fácil. Bom, a outra razão trigonométrica que a gente tem que fazer é a tangente. Onde é que ela está? 9, 2, aqui. A tangente. O que a gente vai fazer? Não queria abrir esse arquivo ainda, na verdade. Vamos abrir o novo. Aí. A ideia da tangente central é a seguinte. Ó. Lembra da semana passada que a gente estudou o seno, né? O seno e o cosseno. Qual foi a sacada de mestre aqui que a gente discutiu lá no domingo anterior? Que, já que seno é a proporção entre oposto e hipotenusa, já que cosseno é a proporção entre oposto, adjacente e hipotenusa, se a hipotenusa for 1, é uma mão na roda. A tangente, por sua vez, ela tem como definição a proporção entre cateto oposto e cateto adjacente. Barbada, né? Lembra lá das definições, só que à toa, você não pode perder isso de vista. Perfeito? Agora, como essa fração tem denominador cateto adjacente, me parece uma ideia interessante, ó, que a gente defina esse cateto vermelho aqui adjacente a alfa, a gente diz que ele tem medida 1. Correto? Afinal, a proporção oposto para o adjacente, se o nosso adjacente for 1, o meu denominador é 1 também. Agora, ó, se eu chamar esse outro cateto aqui de t, olha o que vai acontecer. Eu sei que a tangente de alfa vai ser t dividido por 1. E a conclusão imediata disso é que o t é exatamente a nossa tangente. Feito? Assim como no seno e no cosseno a gente tinha os catetos igual ao seno e igual ao cosseno, na tangente a gente sabe que o cateto vertical vai ser igual à tangente se o adjacente for 1. Só que o que é interessante? Ó, é interessante tu perceber que a tangente não tem valor máximo, né? Porque como isso vai ser a altura do triângulo, essa tangente pode ter a altura 10, pode ter a altura 40, então base 1, altura 20, perfeitamente possível, né? Não é um triângulo muito bonito, mas é perfeitamente possível. E assim a gente prossegue fazendo. Só que como é que a gente vai fazer a transição para a circunferência? Ó? Vou dar uma olhada aqui. Onde é que tá? A grande ideia para transferir isso para a circunferência é a gente perceber, ó, que o fato do raio da circunferência ser 1 nos dá exatamente aquele fato que a gente precisava, né? Lembra? A gente definiu o cateto adjacente como 1, porque se o cateto adjacente vale 1, a tangente do ângulo é esse outro cateto. Feito? Foi isso que a gente calculou aqui há pouco. Perfeito? A gente definiu o 1 como cateto adjacente e ali a tangente é o cateto oposto. Por isso que ela não para nunca de subir, né? O cateto pode ter qualquer tamanho, né? Ele já está fora do triângulo do círculo mesmo. Só que para que a gente transcenda a ideia do triângulo, a gente precisa necessariamente abrir mão dele, né? Então vamos dar uma olhada para aquele círculo ali que está na direita no teu material. A gente vai sempre traçar o eixo das tangentes. O que é o eixo das tangentes de particular? Ele passa por esse ponto aqui, pela origem dos arcos, e ele é tangente à circunferência.
Essa é a razão, inclusive, do nome tangente, né? A gente chama a tangente de tangente, pois a tangente é traçada em uma reta tangente, né? Então, parece meio redundante, mas é que essa é a origem etimológica da palavra. Certo? Então, o que eu estou fazendo ali? Ó? Se eu tenho um arco X, o prolongamento do raio encontra o eixo, e esse vai ser a tangente de X. Interessante, ó, que se eu pegar, por exemplo, um arco alfa aqui do terceiro quadrante, como é que eu faço? Ó? Eu faço um raio, tá aqui, prolongo ele, e é exatamente essa aqui, ó, que é a tangente de alfa. Mais outra informação para ti: sempre que ela for negativa, ela vai descer, sempre que ela for positiva, ela vai subir. Então, ó, bem legal isso, ó. Os sinais vão ser negativos nesses dois quadrantes, no segundo e no quarto, afinal ele vai descer a projeção, e no primeiro e no terceiro ele é positivo, certo? Ele vai acabar sendo aqui positivo para trabalhar. É bem intuitivo, né? Se a tangente for para cima, o valor da tangente é positivo, se ele for para baixo, ele é negativo. Feito? Bom, só que nessa ideia de traçar o prolongamento, a gente pode encontrar alguns problemas, né? Por exemplo, se eu pegar a tangente de 90 graus, olha o que vai acontecer, ó. Imagina ali na nossa circunferência a tangente de 90 graus, o prolongamento ele vai ser paralelo ao eixo das tangentes, né? E se ele é paralelo ao eixo das tangentes, não tem intersecção. Correto? Imagina uma coisa mais ou menos aqui assim, ó. Não vai nunca cruzar o eixo das tangentes, nem no infinito. Então eu posso dizer aqui, ó, que não existe tangente de 90, não existe a de 270. Certo? São duas relações aí bem fáceis de entender por quê. Basta tu imaginar o prolongamento do raio, né? Se o prolongamento do raio é vertical, com certeza tu não vai encontrar o eixo das tangentes. Feito? Outra relação legal aí de trabalhar com a tangente. Onde é que tá o mouse? Lá embaixo. Ah, porque a caneta tá aqui em cima. Outra relação de trabalhar com as tangentes aqui interessante, deixa eu ver qual arquivo é. Não, é o próximo. É a relação entre tangente, seno e cosseno. É bem bonito. Ó. O que a gente trabalhou na aula passada? O que a gente viu? A gente viu aqui que traça uma circunferência trigonométrica. Vamos fazer ela bem grandona aqui. Tentar fazer ela, pelo menos. Então, tá aqui a nossa circunferência trigonométrica. Opa! Tá, azar. Divide ela em 4. Os 4 quadrantes. E aí, ó, vamos localizar aqui, ó, seno. E vamos localizar cosseno a partir do ângulo do primeiro quadrante. Essa ideia pode ser para um ângulo do quarto, do terceiro, tanto faz. Mas ó, pegar esse ângulo alfa daqui. Aonde que a gente puxou a ideia do seno e do cosseno? A gente tem a hipotenusa como 1, que é o raio. A hipotenusa aqui como 1. E a gente montou um triângulo, ó, que tinha o cateto como cosseno, o outro cateto como seno. Feito? O que eu posso afirmar a respeito do vínculo desse triângulo com o triângulo que a gente destacou ali? Ó? Eles vão ser rigorosamente semelhantes. Ó, eu vou ter aqui um triangulinho, ângulo reto, ângulo de 90, 1 cosseno de alfa e seno de alfa, e eu tenho a tangente grandona, que tem um cateto adjacente do tamanho da hipotenusa do outro, né? Por isso que ele é com certeza sempre maior. E esse cateto triângulo aqui tem cateto 1 e cateto tangente.
que a gente faz? Ó, estabelece uma semelhança bem simples, e aí eu tenho, ó, posso dizer que a tangente está para o seno, a altura está para a altura, assim como 1 está para o cosseno. Aí, ó, uma mão na roda para algumas relações é exatamente saber que a tangente é o seno dividido pelo cosseno, né? Desde que, claro, o cosseno não seja zero, né? Então, ficou apertadinho ali, mas o que está escrito é o cosseno tem que ser diferente de zero. Ou seja, essa é a proporção que a gente tem, né? Isso é uma ideia de trabalhar com a tangente sem necessariamente a gente apelar para o novo conhecimento. Bom, vamos ver uma questão, vamos ver mais uma informaçãozinha aqui e daí a gente faz uma questão aqui. Cadê? Ali. Essas razões trigonométricas inversas, elas são só memória. Certo? Você tem que pegar aqui e decorá-las. Infelizmente, não tem que fazer para cá. O segredo, ó, é tu decorar o inversas. Ó. Decorando esse inversas, tu tem meio caminho andado. Claro, meio caminho andado se tu souber o que são números inversos. Números inversos são algo como A e 1 sobre A. Isso aí que são números inversos. Perfeito? Ou seja, a cotangente, ela vem a ser o inverso da tangente. Esse é fácil. Se a tangente era seno por cosseno, a cotangente vai acabar sendo cosseno por seno. A secante é o inverso do cosseno e a cossecante é o inverso do seno. Aí eu não posso fazer nada, né? Esse é o nome que deram. Então, o que tu vai ter que decorar é isso, né? Lamento. Isso é uma questão das bancas se organizarem, tirarem algumas coisas que excedem, mas a gente vai ter que seguir aprendendo isso, todo mundo, que a secante é o inverso do cosseno e a cossecante é o inverso do seno. Quer ver? Ó, olha como é só puxar da memória. Ó. Deixa eu te mostrar, fazer um exemplinho aqui para tu entender como é só questão de ter memória. Diz ali, o conjunto solução da equação tangente igual a secante é... Bom, se ele está falando tangente igual a secante, eu posso dizer que seno de x dividido por cosseno de x, que é igual a tangente, tem que ser igual a secante, que é o inverso do cosseno. Se tu tivesse escrito que ela é o inverso do seno, tu ia errar o problema, né? Óbvio. Mas, ó, é esse tipo de exigência que o vestibular faz normalmente. Que tu simplesmente saiba quem é esse valor aqui. Perfeito? Tá, mas olha só o que muita gente faria aqui, ó. Seno por cosseno é igual a 1 sobre cosseno. Ah, tá, beleza, né? Isso significa pra gente que o seno é igual a 1. Bom, o que é seno igual a 1? Seno igual a 1 é um vetor vertical para cima porque é positivo e módulo 1. Se a gente olhar isso na circunferência trigonométrica, tranquilo, né? Tá aqui o nosso círculo trigonométrico, faz um vetor vertical para cima de medida 1, o único lugar possível para ele bater é esse aqui. Então a resposta do problema seria 90 graus em radianos π sobre 2. Tá? Só que o cara vai feliz da vida ali marcar π sobre 2 e erra. Certo? Por que erra? Por dois motivos. Primeiro motivo, eu estou dividindo por cosseno, olha a sacanagem. Então, o cosseno de x não pode ser zero. Certo? Outra possibilidade é que não existe tangente de 90, né? A gente falou isso há pouco, né? Não tem como a tangente valer 90, porque os prolongamentos ficam paralelos. Certo? Então, ó, essa solução aqui, ó, ela não vai entrar no problema. Fora, não faz parte. O que vai acarretar pra gente em
letra E de solução, né? A letra E é a resposta que a gente queria. Outra resolução bonitinha para esse problema é a partir das definições geométricas. Eu sei que a tangente é o oposto pelo adjacente. Eu sei que a secante é o inverso do cosseno. Então, a secante é a hipotenusa pelo adjacente, já que é invertido. A conclusão que a gente vai chegar aqui, ó, é que o cateto oposto tem que ser igual à hipotenusa. Só que isso aqui, ó, é impossível, né? Não tem como. O cateto oposto é igual à hipotenusa. A hipotenusa é sempre maior, né? Então a gente tem essa relação aí para armar. Feito? Mas olha só a crueldade que é contigo, ó. É a questão de lembrar da fórmula, né? Lembrar da definição, lembrar de algumas coisinhas. A última tela que eu tenho para te mostrar aqui de coisas chatas para lembrar, ela vai te assustar um pouquinho, então tu respira fundo para não te apavorar. Que é a soma de arcos e o arco duplo. Feito? Tu decora isso como tu quiser. Tu está livre aí para cantar música, para recitar verso, para fazer mandinga, alguma coisa assim. Só que tu tem que saber de cor. O que eu particularmente gosto de observar? Eu gosto de observar que a fórmula do seno conserva o sinal. Tá vendo aqui, ó? O sinal da soma dos arcos é mais. Esse sinal aqui é mais. Só que em contrapartida, ele mistura as razões, ó. Aqui eu tenho seno com cosseno. Aqui eu tenho seno com cosseno. São as relações que a gente tem. Isso não vai acontecer no caso do cosseno, né? Veja ali, ó. O cosseno inverte o sinal, mas as razões trigonométricas, elas são bonitinhas. Feito? Agora, a fórmula que mais foi cobrada dessas até hoje é essa aqui, ó. O arco duplo do seno é uma questão que tem uma incidência elevadíssima em prova, ó. Então, ó, essa aqui eu recomendo estritamente que tu decore. Certo? Vale a pena tu fazer isso. Vale assim, ó. De repente tem uma questão aí que vai ser bem fácil. E é só uma questão de lembrar a fórmula. Então vamos decorar essa maldita fórmula. Seno de 2x igual a seno 2 vezes seno mais seno vezes cosseno. Se tu quiser uma manha para decorar, se tu já sabe de cor a primeira, seno de 2x é a mesma coisa que x mais x, né? Então você vai ficar seno x cosseno x mais seno x cosseno x. E aí a questão está feita. Certo? Vamos ver como é que isso pode ser cobrado em prova para a gente já ver que não é difícil, é só uma questão de praticar a memória. Então, temos ali, ó. Considere a equação cosseno de x igual a cosseno de x mais π. Tá? O que a gente vai armar aqui assim, ó? A gente sabe aqui, ó, que o cosseno de A mais B, o cosseno da soma de arcos, lembra daquela dica que eu te dei, ó? Ele vai ter as razões trigonométricas organizadas, cosseno A, cosseno B. Só que o sinal é uma bagunça. Seno A, seno B. Feito? Fácil, né? Lembra que cosseno organiza a razão, bagunça o sinal. O seno organiza o sinal, bagunça as razões, né? Só que vai acontecer aqui, ó? Eu posso substituir no problema, né? Eu tenho aqui cosseno de x é igual a cosseno de x mais π. Então o que vai acontecer, ó? Todo aquele trambolhão depois igual vai virar uma aplicação da fórmula. Vai ficar aqui, não é cosseno, né? Nem eu de cor, né? Aqui, menos seno de x é seno de π. Certo? O que eu fiz aqui, ó? Toda essa coisa aqui eu troquei
por esses caras. Bom, mas o que a gente sabe aqui, ó? A gente sabe, por exemplo, que o cosseno de π vale menos 1, que é o 180, e que o seno de π ele vale 0. Tá, isso é ótimo, né? Porque se vale 0, vai acabar simplificando. Então vai sobrar pra gente aqui, ó, o seguinte: cosseno x igual a menos cosseno x. E aí, ó, tu não faz ideia de quanta gente trava nisso. O cara chega e pensa, tá, mas e agora? Como assim? É impossível um número ser igual a menos ele. Não, na real não, né? Na real, pra 0, isso acontece. Ah, como é que eu descubro 0 se não me dei conta? Passa esse cara que está subtraindo para o outro lado. E aí tu vai descobrir que o cosseno é 0. Feito? São as relações que a gente tem. Bom, só que não é qual é o cosseno que ele está querendo. O que ele está querendo é o arco onde o cosseno é 0. Então, ó, eu vou precisar aqui, ó, da nossa razão trigonométrica. Dividida aí em partes. Bom, se ele está falando do cosseno 0, tu não tem vetor, né? Tu não tem vetor horizontal, tu não tem vetor vertical, tu não sabe se é para frente, não sabe se é para trás. Mas, olha só, a gente consegue pegar aqui assim, ó, esse ponto em especial, ó, eu sei que o cosseno dele é 0. Por quê? Porque a partir desse ponto, eu não consigo traçar um vetor para frente nem vetor para trás. Então, ó, esse cara aqui, o 90 graus, π sobre 2. Ah, tem o equivalente dele aqui, ó, que é o 3π dividido por 2, o 270. Perfeito? Então, a solução do problema é aquela letra D, né? Tem somente as soluções π sobre 2 e 3π sobre 2. Como é que seria a letra E? Tem ideia? Dá uma pensada aí. O que teria que perguntar para ser letra E? A diferença é que tem infinitas soluções, né? O que aconteceria é que não teria a limitação do intervalo, né? Que é o que ele acabou nos dando. Ele acabou ali, ó, olha aquela expressão, ó, sabendo que o x é um número entre 0 e 2π, isso restringe a uma volta. Bom, não tem como ter infinitas respostas numa volta só. Assim, questões mais tradicionais. E para a gente encerrar por hoje, vamos fazer aqui um último problema, também bem difícil, que diz assim, ó: a identidade seno de 2x igual a 2 vezes seno de x é verificada sem somente c. O que uma pessoa pode fazer aí num primeiro momento? Alguém que não sabe matemática, né, na real. O cara olha ali, 2 com 2 ele corta, x com x ele corta, seno com seno ele corta, e vai encontrar 1 igual a 1. Aí ele vai pensar, bom, é um número real. Já que ninguém levou, é um número real. Só que aqui, ó, tá errado, né? Tá errado. Tu não pode sair cortando seno nesse problema. Porque seno do arco é gira 2x e aí o arco. Nesse tipo de caso, ó, tu vai ter que lembrar, como a gente não sabe gráfico, até daria para fazer com gráfico, a gente vai ter que puxar aquela memória, aquela fórmula que eu te pedi para decorar. Certo? Então tá aqui, ó. O seno de 2x ele vai ser igual a 2 vezes o seno vezes o cosseno. Isso aqui, pessoal, vou ressaltar, é a fórmula que mais foi cobrada nesses anos todos de vestibular. Certo? Tu pega lá, ó, direto tu tem questões que nem essa usando essa fórmula. Bom, se eu substituir esse trambolho no lugar desse seno aqui, ó, vai ficar o seguinte: 2 vezes seno
vezes cosseno é igual a 2 vezes seno. Bom, erro muito comum aqui, ó. O cara vai lá, corta 2. Corta aqui, corta aqui. Operação matemática envolvida, divisão. Dividimos por 2, dá pra gente dividir por 2 tranquilamente. Só que, muito cuidado com isso, tu não vai me cortar o seno de um lado com o seno do outro. Ah, mas por que não? Porque seno pode ser 0. E qual é o problema de ser 0? Não dá para dividir por 0. Feito? Então, ó, até daria para te explicar um outro jeito, mas eu não vou ter audácia de explicar isso na internet sem olhar no teu rosto e ver se tu não está fazendo cara de assustado, se tu não está apavorado, se está tranquilamente. Então, ó, eu vou te dar uma dica mais segura, um pouco mais demorada, mas mais prudente. Em vez de sair cortando as incógnitas, tu passa tudo para o mesmo lado da equação, que é o que está escrito aqui. Seno vezes cosseno menos seno igual a 0. Só que o que eu posso fazer a partir daí? Ó, eu consigo enxergar que eu tenho um fator comum no problema, né? Seno de x acaba sendo aí um fator comum. Ou seja, se ele é fator comum, eu posso colocar ele em evidência. E aí o que vai acontecer? Barbada, né? Aí o que a gente vai ter é que se um produto dá 0, eu sei que um deles é 0 ou o outro é 0, né? Vai ficar então aqui, ó, seno de x é igual a 0 ou cosseno x menos 1 igual a 0. Cosseno igual a 1. Perfeito? Como é que vai ficar a resposta disso na circunferência? Vamos lá. Então tá aqui no círculo. E aí o que vai acontecer aqui, ó? A gente vai pegar e vai marcar os vetores, ó. Eu tenho cosseno igual a 1. É um vetor vertical para frente, dividido a 1. E cosseno igual a 0 são os lugares onde o vetor não sobe nem desce. Que vai ser aqui e que vai ser aqui também. Então eu teria como solução o 0, o π e o 2π. Feito? Só que nesse caso aqui, ó, ele não definiu um intervalo, né? Ele não definiu um intervalo por quê, ó? Porque à medida que eu vou girando mais, eu tenho aqui, ó, π radianos e aqui π radianos. Eu vou girando de π em π. Então o que vai acontecer? Ó, qual é a resposta correta? Ó? A resposta ali, ó, ela é a letra C, que está dizendo assim, ó, x é igual a nπ para n inteiro. O que é nπ? nπ é girar de π em π. Ah, mas por que não tem ninguém somando também ali? Porque ele sai do 0. Então, ó, se eu sair do 0, girar π, depois mais π, depois mais π, depois mais π, depois mais π, ninguém nunca mais perde essa solução, né? Tu vai ficar sempre no mesmo lugar. Feito? Bom, pesado, né? Hoje a aula foi um pouco mais puxada, certo? Isso é natural. Isso é uma parte bem espinhosa mesmo. Nossas duas próximas aulas de trigonometria, elas são aulas relativamente tranquilas. A gente vai ver funções trigonométricas e resolução de triângulos, são aulas bem interessantes. Feito? Tá precisando saber o cronograma, tá querendo saber quando é que vai ser a próxima aula, tá querendo pegar o material, então tá ali o endereço, né? www.facebook.com/Marcelo Coser. Entra lá, acessa, curte a página que tu passa a receber todas as minhas atualizações sempre que eu postá-las. Correto? Então tá, bom fim de semana pra ti. Até a próxima oportunidade. Grande abraço.